Boa noite, igreja. Uau! Vocês estão bem? Olha só, é tão bom ver a igreja florida de gente. Aí a missionária até, bota uma sainha, bota um saltinho, vem mais animada, porque a gente tem que se arrumar linda, maravilhosa para o Senhor, não é verdade? Sim ou não? Sim. Você que está em casa e nos assiste pelo canal do YouTube, Som. você que está em casa, nos ajude respondendo. Boa noite. Melhorou o som? Você que está em casa, nos responda. Diga aí que o pastor vai estar acompanhando o chat. Vai dizer se você está ouvindo ou não. Vai dizendo para nós, para que a gente possa ajudar você. Irmã Milena está dando esse suporte também. Fala com a gente para a gente saber se você está ouvindo. Você poder cultuar o Senhor também na sua casa. Ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 20. Então presta bem atenção nesta leitura. Eu vou usar a nova versão internacional NVI. Então se você está vendo pelo celular, puxa aí a NVI para que a gente possa acompanhar a leitura na mesma versão. Se não, escuta, que a fé também vem pelo ouvir. Vamos lá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia na cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava, não comia. Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Lembra que a missionária sempre fala aquelas perguntas, né? Por que tu está chorando? E a resposta dele, muito interessante: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela queria um filho consagrado. Então ela continuava a orar diante do Senhor. E Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho.
Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: eu espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Vamos orar, meus queridos, nessa noite, que a gente possa lembrar da mulher que não desistiu, do homem que não desistiu, do servo de Deus que não desistiu. Que cada um de nós possa lembrar que não podemos desistir. Que essa palavra encontre solo fértil no seu coração, como tem encontrado no meu. Amém? Incline a sua cabeça, quero orar com você. Pai amado e Pai bendito, obrigada pela tua palavra, porque ela, Senhor, transforma a nossa vida dia após dia. Ela renova as nossas forças, Senhor. Ela nos dá expectativas de que homens e mulheres que te serviram, Senhor, tiveram lutas muito semelhantes às que nós estamos tendo. Alguns muito piores, Senhor. Mas em todo tempo, Senhor, o Senhor cuidou deles como tem cuidado de nós. Não nos deixe desistir, não nos deixe olhar para o lado. Nos faz entender de uma forma profunda o que o Senhor quer para a minha vida, para a vida de cada um dos nossos ouvintes nesta noite, Pai. Fala conosco com liberdade. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Nós te pertencemos, nós somos totalmente teus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sabe que quando eu vejo essa palavra, eu fico pensativa. Nós acabamos de apresentar à igreja, vocês já conhecem, mas consagramos diante do Senhor, Nádia e David, que vão servir de todo o coração a juventude. Os nossos adolescentes, os nossos jovens. E nessa manhã eu falei sobre lar, a nossa primeira escola. Eu falei aos irmãos sobre a importância de eu, como mãe, ser a primeira pessoa a treinar meu filho, a minha filha. O pai ser o treinador, o professor, aquele que capacita, que ensina o seu filho. Eu ministrei nessa manhã falando que para eu ensinar eu preciso ter conhecimento. E por isso a necessidade de eu ler a palavra. A necessidade de eu saber aquilo que eu estou ensinando. Falei nessa manhã sobre a minha responsabilidade materna, mas também sobre a sua responsabilidade paterna. Que os pais são os primeiros discipuladores dos filhos, e é isso que o Ministério Jovem espera. Pais e mães comprometidos com a sua primeira missão, a sua casa. Porque quanto à igreja, o grupo que vai estar acompanhando, a liderança que vai estar acompanhando, nós vamos capacitar cada vez mais ao ensino para que homens sejam homens dignos, maduros na fé. Essa é a missão do David. A missão da Nádia é caminhar com as meninas para que elas entendam qual o papel delas como ajudadora. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre santidade. Nós precisamos ensinar nossos filhos sobre ter uma vida de temor diante de Deus. Mas para isso nós precisamos viver. Nós precisamos mostrar que nós servimos a um Deus extraordinário. Um Deus que Ele é todo poderoso. Você crê nisso? Então não me deixa sozinha. Você pode dizer amém enquanto eu falo. Você crê nisso? É isso aí. Eu também creio. E por eu ter um Deus extraordinário, é que eu nunca deixei de sonhar. Quando eu vejo a história de Ana, eu lembro um pouco da minha história. Quando nós viemos pastorear aqui em Santo Antônio, nós iniciamos o trabalho. Nós viemos plantar um pequeno ponto de pregação.
eu não podia ter filhos. Quando eu casei, meu marido sabia que eu não podia ter filhos. E uma das primeiras barreiras que eu enfrentei foi pessoas me olhando e dizendo: como você pode me aconselhar sobre filhos se você não tem filhos? E eu não tinha resposta. E eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu quero um filho. Eu sempre quis um filho. Nunca escondi isso de Deus. Mas agora eu quero mais do que simplesmente o desejo de ser mãe, de ter essa missão. Eu quero para o louvor da tua glória. Eu quero também para que seja um homem segundo o teu coração. Por isso que chama Davi, né? Gente, a oração foi tão rápida que meses depois eu estava grávida. 7 anos depois, eu achei que estava tudo, né? Eu já tinha tudo. As pessoas perguntavam: só tem o Davi? Eu disse: não, eu tenho tudo. Ali, está maravilhoso. Eu já estou feliz com o que o Senhor me deu. Mas a gente às vezes esquece que a gente serve a um Deus de abundância, um Deus extraordinário, um Deus que dá muito mais que aquilo que a gente pensa ou deseja. Não é verdade? E aí, Davi olhou e disse assim: ai, mãe, queria tanto ter uma maninha, tanto ter uma maninha. E olha como a oração de uma criança move o coração de Deus. Ele dobrava o joelhinho dele no quarto, ele clamava ao Senhor: Senhor, quebra o tijolinho da mãe e manda minha maninha. Pois não demorou muito para eu engravidar e ter a Alice. Agora eu disse: mano, para de orar, pelo amor de Deus, tá muito bom assim. Amém? Queridos, quando foi que a gente deixou de sonhar grande? Quando foi que nós esquecemos que Deus é grande e que Ele tem coisas extraordinárias no caminho da vida? Quando foi que você deixou de sonhar? Quando foi? A pior tragédia na vida de um ser humano é quando ele deixa de sonhar. Não é a morte. A morte vai acontecer para todos nós. Mas viver sem sonhos é viver sem expectativa. E o Senhor espera que tenhamos sonhos. Nós vivemos em uma geração que desconhece o Deus que serve e que não sonha. Vivemos em um tempo em que as pessoas vivem hoje como se não houvesse amanhã. Elas nem guardam muitas vezes as coisas porque elas acham que é tudo tão passageiro que torna descartável, inclusive os relacionamentos. Então, dificilmente nós vimos jovens sonhando em casar, constituir família, porque eles querem viver só um momento. Não é esse o plano de Deus. Ana tinha um sonho. Ana tinha um sonho. E esse sonho, ele moveu a vida de Ana. Acontece que ela tinha um problema. O problema é que ela era estéril. E uma mulher, quando ela é estéril, mexe muito com ela. Principalmente quando as pessoas chegam em ti e dizem assim: quanto tempo tu tem de casada? Vocês não vão ter filhos? Muitas vezes eu ouvi isso. E quando tu tem um, eles te perguntam: tu não vai ter mais um? Tá na hora de ter outro. Para não ficar animado primeiro. As pessoas não sabem o que a gente vive. E nem o que Deus tem para nós. Mas essa mulher, ela tinha mais uma questão cultural. Porque Ana, ela era uma mulher hebreia. E diante dessa cultura, ela tinha que dar um filho ao marido para que a sua geração continuasse, a genealogia continuasse. Então ela não só queria um filho, mas ela queria que fosse um filho homem. Para que ela pudesse honrar aquilo que era motivo de honra naquele tempo. Eucana amava muito Ana. A palavra deixa claro, né? Dava atenção a ela, dava alimentação para ela, prada. Ele tinha um amor especial por Ana. Ela era amada, ela era desejada, mas ela queria um filho. Ela tinha um sonho. Diante da lei da época, do Código Hammurabi, ela poderia ser devolvida. Havia possibilidade, porque essa lei, ela era aquela lei olho por olho, dente por dente. Poderia ser devolvida por não gerar filho. Mas Eucana amava ela. Acontece que o texto nos mostra que surge uma segunda pessoa dentro de casa. Surgiu uma Penina. Surgiu alguém. E essa mulher,
viu nascer filhos do seu marido dentro da sua casa. E não foi só um. Vocês viram que o texto diz filhos e filhas. Eu fico imaginando, porque criança chora, né? Fico imaginando essa mulher ouvindo os choros dessas crianças dentro de casa. E desejando ardentemente ser mãe. O sonho dela diante dos olhos. E quantas vezes será que ela ficou pensando, Senhor, ela tem e eu não tenho? Quantas vezes você olhou um sonho que você tem e não projete isso significativamente para um filho por ser o Dia das Mães, mas projete isso para o seu sonho, para algo que você deseja. E talvez você olhe para outras pessoas e pensa, poxa, ela tem a mesma idade que eu, ela tem e eu não tenho. Talvez eu ainda não tive minha casa, eu ainda não casei, essa pessoa tem e eu não tenho. Talvez não seja nenhum sentimento de inveja, mas o desejo de alcançar algo que parece tão distante. Imagina a dor dessa mulher. As pessoas, quando elas casam, parece que todo mundo fica na expectativa. E tu não vai casar? E tu vai ficar esperando até quando? Olha só, eu vi semana passada uma definição sobre a palavra encalhado. Encalhado não é quem não casou. Encalhado é quem casou mal. Sabe por quê? Solteiros agora se alegrem, tá? Gostei muito, por isso que eu até anotei para não esquecer. Quanto mais maduro o fruto, mais doce. Então espera. Pode esperar. Que a tua hora vai chegar. Amém? Se Deus tem plano para a tua vida, para que tu case, espera que vai vir. E você vai estar docinho, docinho. Vai estar na hora certa. Então não deixe de sonhar. Não deixe de orar pela tua esposa. Não deixe de orar pelo teu esposo. Mas Ana estava com uma concorrente dentro da sua trincheira, dentro da sua casa. Que era permitido na lei. Mas ela estava sofrendo. E aí eu me pergunto, por que Deus permite algumas coisas para acontecer conosco? Você não fica se perguntando? Poxa, Deus. Ela era estéril, porque o Senhor permitiu que ela era estéril. O Senhor permitiu que ele casasse novamente, porque a lei amparava isso. E o Senhor deu filhos e filhas para ela. Por quê? Por que tudo isso? Ou para quê? Sabe, gente? Deus não trouxe Penina para a morte de Ana. Mas isso perturbou Ana. Isso fez Ana sair da zona de conforto. Isso fez Ana se movimentar. Isso fez Ana clamar. Isso fez Ana não desistir do sonho que ela tinha. Porque ela não deixou de ir até o templo para apresentar diante de Deus a petição dela. Ela não deixou de clamar ao Senhor: Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero um filho. Será que você deixou de clamar pelo seu sonho? Quanto tempo faz que você olha para o sonho e você acha que é algo tão distante? Às vezes o nosso sonho é um casamento, às vezes o nosso sonho é a família toda convertida, às vezes o nosso sonho é se reconciliar com um familiar, enfim. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus sabe, Ele te trouxe aqui nessa noite para poder te lembrar de que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Porque Ana não desistiu. Ana não viu a Penina como uma mulher para se acomodar. Agora Eucana tem uma mulher aí, já tem os filhos, está tudo resolvido, vou ficar deitada na rede. Quando ele me chamar, eu estou ali, está tudo certo. Não! Ela não se acomodou, ela não se conformou. Ela seguiu a caminhada, ela seguiu firme. Ela acreditava que o Senhor ainda havia de atender a petição dela. E aí eu trago para você 3 verdades sobre esse texto bíblico.
Primeiro, não se conforme. Não se conforme. Às vezes a gente fica lá, sei que a gente tem tempo, né? Olhando o Facebook, passando. A gente tem tempo. Tem, a gente fica perdendo tempo. E aí você vai lá e fica olhando lá. Nossa, fulano emagreceu um monte. Aí você tá cheio de raiva porque você não tem tempo para fazer sua caminhada, não consegue emagrecer, mas aí você curte e ainda escreve assim: linda, maravilhosa! Não faz. Fulano foi lá e comprou uma casa e apresenta uma foto lá na rede social lá. Minha casa. E aí você olha assim com o seu olhar. Senhor, por que eu não? Poxa, Deus, eu acredito tanto em ti. Aí não chega nem a ser uma inveja que você está sentindo, mas é uma inquietude de você não ter conseguido algo. Mas você não se apresenta diante do Senhor, você não clama. Você não faz a sua parte. Qual é a minha parte se eu quero ter uma casa? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ter uma casa? É só ficar deitado em berço esplêndido, esperar cair do céu? Olha, o que caiu do céu não foi muito bom, não. Não é verdade? Você quer ter uma casa? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que planejar, talvez fazer umas horas extras. Algum sacrifício você vai ter que fazer. Aí você vai clamar, mas você vai trabalhar. Orar. Oração. Orar e ter ação. Qual é a tua ação? Ficar olhando porque o outro tem e eu não tenho? Não. Faça a minha parte. Ana fez a parte. Ela não ficou olhando. Nossa, ela tem um filho. Não tenho. Ela clamou. Ela continuou perseverando. Nós não podemos nos conformar. Anota isso na tua mente. Eu não posso me conformar. Porque o conformismo é pior que a incredulidade. Eu creio num Deus poderoso, eu não posso me conformar. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar. E eu tenho que fazer minha parte. Nós não podemos ter aquele comportamento de complexo de rã. Sabe, rã? Como é que a rã faz quando a gente coloca? Eu nunca fiz, mas eu já vi. Complexo de rã. Ela vai para dentro de uma panela com água fria e ela fica lá. E a água esquentando. Tá esquentando, né? E ela fica lá paradinha, tá esquentando. Daqui a pouco ela já tá bebendo água. E a água tá ficando quente. Daqui a pouco morreu, ela nem viu. Ela ficou conformada, ela nem se debateu para sair dali de dentro. Tem gente que tá vendo a vaca ir pro brejo. Deixa. Não é natural você ter um marido que adultera. Não é natural você ter filhos envolvidos com droga. Não é natural você buscar coisas ilícitas lá fora e dizer: olha, surgiu uma oportunidade, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Não é natural, porque Deus não opera milagre onde há pecado. Ana foi abençoada porque ela estava consagrada diante do Senhor. Ela recebeu no ventre dela o fruto que o Senhor gerou pela fé. Porque ela estava consagrada, ela entendeu quem era Jesus. Deus, Ele não vai mudar a circunstância na sua vida. Então, se você estiver passando por provação, não pede para Ele mudar a tua circunstância. Ele não vai mudar. Mas Ele vai usar a circunstância para mudar você. Isso é certo. Tá difícil. Clama, chora. Não deixa de levantar de manhã para trabalhar. Não deixa de ir adorando ao Senhor. Não reclama. Esses filhos que o Senhor me deu. O que você está gerando dentro de casa? Por que a gente está com os filhos dessa forma? Qual é a parte minha nisso? Mas meu marido não para em casa. Mas você para ter um tempo com seu marido? A minha esposa nem lembra que eu existo, mas você lembra que ela existe? Os meus filhos, missionária, eu falo com eles quando eu vejo eles já saíram bater a porta. Como assim? Quem é a autoridade no seu lar?
Não é missionário pastor e muito menos não me traga essa demanda para os nossos líderes de jovens. Porque eles não vão entrar na sua casa para botar ordem. Quem tem que pôr ordem é você. Nós temos autoridade vinda de Cristo Jesus. Todo crente, ele tem um sacerdócio e ele precisa usar esse sacerdócio na sua casa. Chama seu filho para conversar. Ora com ele. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Então não esquece. Deus, ele vai usar a circunstância para mudar minha vida. Por pior que seja, ele vai fazer isso. Porque Deus, ele não é um teólogo. Deus, ele é pedagogo. Ele manda a prova. É diferente da escola, né? Na escola a gente estuda e depois vem a prova. Com Deus vem a prova, tu aprende, tu vê que o negócio não tá bom. Te emenda. A não ser que você tenha estudado isso aqui. Aí quando vier a prova, você vai entender. Então, quando a Penina surgir, não fica com raiva. A Penina não é outra mulher. A Penina é algo que o Senhor permitiu para que você seja aprovado. Para que você seja honrado. Por isso que a prova vem. Por isso que a afronta vem. Quer ver? Olha só. Quem foi que fez Golias? Quem fez Golias? Deus. Quem era Golias? Um gigante. Tá bom. Quem é que colocou Davi diante daquele cenário? Davi, aquele homenzinho esmirradinho. Quem foi? Deus. Quem Davi era antes de enfrentar Golias? O pastor que tocava harpa, né? Desconhecido. O pastor. Filho dele, tranquilo. A única resposta que Davi tinha quando tocava a harpa lá era da ovelha, né? Aí, agora estava lá Davi e Golias. Davi enfrentou Golias. O que aconteceu depois disso? Você se lembra? Conta para missionário. O que aconteceu depois que Davi derrubou Golias? Ele saiu do anonimato, ele ficou conhecido. É para isso que nós passamos pela prova. Porque você não vai ser lapidado, eu não vou ser lapidado se eu não passar pela prova e não dá para pular etapa. Tem que passar. Ele ficou conhecido. Diante de um baita exército, eles olharam aquele baixinho, esmirradinho e viram a presença do Espírito Santo. E viram que havia algo diferente naquele homenzinho. Viu a diferença? Estou vendo Golias caindo essa noite aqui. Você está vendo? Porque a partir de hoje, você não vai reclamar quando vier a prova. Você vai clamar como Ana. Porque os gigantes vão cair. Eles caem. Eles caem porque até eles sabem o poderoso que nós. Ana não desistiu. Talvez os homens digam assim, missionária, Ana não desistiu porque ela era mulher e mulher não desiste fácil, não é verdade? É ou não é? Mulher não desiste. Mas isso é para todos, não é só para mulher. Essa palavra não é para a mulher, é para todos. Quem serve a um grande Deus não pode desistir, porque a última palavra é de Deus. Ela não desistiu de viver porque ela não podia gerar vida. Pelo contrário. Ela não desistiu pelo fato do marido dizer, por que tu chora? Ela não desistiu. Sabe que quando nós estamos mais perto da linha de chegada, quando nós estamos mais cansados. Então, quando você estiver sem força, quando você pensar em desistir, lembra que há uma grande possibilidade de você estar perto da linha de chegada. Aí, de repente, você vai ter assim, nossa, eu estou orando tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Parece que nunca vai acontecer isso. Pois exatamente agora, quando você quer desistir, é que está chegando a hora de Deus operar um milagre na tua vida. Então não desiste.
Não desiste. Sabe por quê? Porque nós temos grande Deus. Isaías 41 diz que Ele é o Deus que nos toma pela mão direita, Ele é o Deus que nos levanta, Ele é o Deus que nos ajuda. Tem até uma música que a gente canta assim, eu não tinha cantado ainda hoje, né? Eu ainda posso. Como é que é aquela música? Deixa eu me lembrar. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Por que nós tememos? Se nós temos um Senhor que diz, não temas, eu te ajudo. Não é uma ajuda qualquer. É a ajuda do Rei dos Reis. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, o Senhor é quem te ajuda. Pode falar. Terceira coisa, ela não desistiu de Deus. Essa é a parte mais engraçada. A gente é muito birrento. Verdade é que a nossa natureza é de filho mimado. Me perdoa, se alguém olhar e dizer, não, mas eu me incluo nesse negócio também. E nós somos povo de Deus. E nós reclamamos, nós murmuramos, nós queremos as coisas do nosso jeito. É ou não é? Sim ou não? A gente fica perguntando para Deus, né? Deus, e agora? Deus, e... Só que Ana poderia ter agido como uma filha mimada quando ela recebeu não um ano, depois ela voltou no outro ano. O texto bíblico mostra que ela ia todo ano. Se Penina teve vários filhos com ele, certamente não foram poucos anos que ela foi até o templo para se consagrar. Pensa comigo. Olha o que ela passou. A ponto do profeta olhar para ela e dizer assim, tu está embriagada. Ela podia se sentir exposta assim, eu nunca mais vou voltar na igreja. Está me acusando de pecado, não vou voltar mais. Porque muitas vezes, quando Deus nos corrige, nós ao invés de nos submetermos à vontade de Deus, reconhecer a sua soberania e colocar no nosso lugar de pó, no nosso lugar de servo, nós emburramos e travamos o dedão, saímos correndo. Mimados. Nós somos muitas vezes mimados. E eu estou dentro. Em nome de Jesus, a gente luta. Não é verdade? Sim ou não? Porque essa não é a vontade de Deus. Se Ele está dizendo não, meu filho, agora não, é porque agora não é a hora. Mas, Senhor, eu fiz tudo, Senhor, mas o teu tudo não foi suficiente para que Deus aprovasse a tua decisão. Então espera, porque Ele é quem nos ajuda. Ele é que abre a porta certa, na hora certa. E aí tem gente que diz assim, olha, eu nem vou mais ofertar na igreja. Porque eu era dizimista fiel, eu fazia tudo direitinho e Deus não me abençoou. Olha a cara de Deus preocupado para nós, conosco. Preocupado que a gente não está ofertando, dizimando. Olha a cara de Deus preocupado, como é que eu vou pagar a energia do sol? O 13º dos anjos? Olha Deus perdendo sono por nossa causa. Nós é que temos o privilégio de contribuir na obra do Senhor. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então nós não podemos ficar tentando fazer com Deus um jogo de pique-esconde. Senhor, se tu me der, eu faço. Então se Deus está dizendo não, acato não. Se submete à vontade de Deus e diz, Senhor, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu vou esperar na tua vontade, porque o Senhor sabe a hora certa de cada coisa. Amém? Não é fácil esperar, não. Nunca foi. Mas pensa bem, quando você quiser brincar com Deus em relação a alguma coisa com dinheiro, lembra uma coisa, que a carne, o jejum mata a carne. Tá?
Mas a oferta, ela mata a nossa avareza. Nós contribuímos na obra do reino de uma forma pedagógica, porque isso trabalha no nosso coração. A Bíblia diz que cada um contribua conforme propõe o seu coração. E o que tem no nosso coração? É o nosso tesouro. Nós guardamos. Ela não deixou de levantar a cabeça dela. Ela não deixou de orar. Ela não deixou de buscar. Ela insistiu. Ela foi firme. Porque ela sabia quem era o dono da vida dela. Eu achei muito interessante uma parte do texto em que Eucana olha para ela e diz assim, no versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? E aí essa parte aqui está fantástica. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que homem cheio de autoestima. 10 filhos, eu não sou melhor do que isso. O que ele está dizendo? A minha presença não te satisfaz? O que 10 filhos trazem para nós? Muita alegria, muita movimentação. Eucana está dizendo, eu não preencho o teu tempo, não valho mais do que 10 filhos. Ele está tentando consolar ela, mas nem sempre o marido vai conseguir. Porque a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Quando Deus não quer, Ele... Mas se Ele faz, é porque Ele é Deus. E se Deus quiser, Ele vai fazer. E é por isso que a gente canta aquela canção, lembra? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, diga, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Salmo 33, Deus é fiel em tudo que Ele faz. Deus, Ele é fiel em tudo que Ele faz. Então, se Ele fizer, amém. Se não fizer, amém também. Terceira verdade. Ela não desistiu de ter uma família. Quantos de nós da nossa família? Às vezes a nossa família é eu e meu marido, um gato e um cachorro junto. Não importa, não desiste. Não desiste de orar por aquilo que o Senhor colocou no teu coração para você. O impossível é a especialidade de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Pode dizer para ela aí. O impossível é a especialidade de Deus. É a especialidade, ele é perito de fazer o impossível. Então, quando você ouvir pessoas dizendo, olha, eu não aguento mais meus filhos, eu não suporto mais meu marido, o que você está gerando? Pensa você, eu tenho me perguntado, Senhor, o que eu estou gerando? O que eu estou gerando? O que é que eu estou gerando dentro da minha casa? Nós precisamos ser luz, nós precisamos edificar a casa como mulheres. Você, homem, precisa sim guiar a sua família. Essa campanha de oração não é um mês para ter uma série temática sobre família. É um mês para ter transformação na minha casa e na sua casa. Porque quando a gente acha que está tudo certinho, tu levanta o tapete, tu encontra lá um punhado de areia lá embaixo. E você descobre que a coisa não estava tão boa, não. Acontece que família não é um projeto meu e seu. É um projeto de Deus. E Deus, Ele é maior interessado na minha família e na sua família. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não geramos escravos. Amém? Eu e você geramos promessa de Deus na nossa casa. Eu e você geramos homens e mulheres que farão toda a diferença. Porque Penina gerou vários, mas Ana gerou Samuel, que fez toda a diferença. Que o meu filho, que a minha filha, que o seu filho seja uma flecha na mão do arqueiro. Que faça toda a diferença para a honra e glória do Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite, que está sem seu pai e sua mãe, deixa eu falar uma coisa para você.
Você que é jovem, não é casado, levanta a mão quem é solteiro aí. Você não foi feito para ser escravo. Você foi feito para viver as promessas de Deus. Para ser bênção. E não ser maldição. Não dá para ser meio de Deus. Quando Josué diz, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, olha esposa, eu e tu, os nossos filhos, se eles não quiserem, tudo bem. Porque nós dois somos uma só carne, eles vão embora. Não. É eu e a minha casa. Se você gerou, agora arca, ora, clama, chora na presença de Deus. Não importa como é que está o teu filho e a tua filha. Não conheço a história de todos vocês. Mas eu sei que essa palavra está ardendo dentro de mim já faz muitas semanas. Se Deus me deu os meus filhos, é porque eu tenho uma missão com eles. Minha missão não é vir aqui para cantar, não é vir aqui para pregar. Pregar eu prego até na porta do banco. Eu vou pregar onde o Senhor me mandar. Talvez a minha multidão seja uma pessoa que sente na minha frente. Ou tome um café comigo, mas a minha missão é com meu filho, é com a minha filha, é com a minha casa. Porque aquele que não cuida bem da sua própria casa, não vai cuidar bem de ministério nenhum. Essa é uma verdade. Que dói, mas é verdade. Então cuide da sua casa. Ore, jejua. Jejua, pede ao Senhor. Senhor, transforma a realidade. Eu não aceito essa realidade, Senhor. Porque o meu filho, a minha filha é tua. Ah, missionária, mas está envolvido coisa errada. Não interessa. A última palavra é de Deus. Abençoa, abençoa, abençoa. Tem pai que olha para o filho e diz assim, mas tu é burro. Não fala isso. Abençoa. Nem que seja com palavra profética. Que lindo. Até não sei, mas Jesus transforma. É ou não é, irmãos? A gente tem que crer naquilo que a gente fala. Creia. Creia. Às vezes a gente crê quando a gente quer alguma coisa aqui, né? Mas não é para crer nisso. É crer naquilo que você não está vendo. E o Senhor vai te mostrar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Ana tinha todas as razões para desistir, mas ela não desistiu. Não foi o marido dizendo para ela parar de chorar, não foi a Penina tentando irritar ela, não foi com o sacerdote expondo ela, não interessa. Ela chegou diante de Deus e ela clamou. Não se importou com mais nada. Não esqueça. Milagre tem a ver com consagração. Milagre tem a ver com pureza. Milagre tem a ver com vida consagrada. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde a gente coloca a nossa família, a nossa vida no altar do Senhor. É dizer, Senhor, como eu sou podre, Senhor, como eu sou falho. Como eu preciso de Ti, Senhor, como eu tenho pecado, como eu tenho falhado. Senhor, como eu quero ser um filho melhor para minha mãe. Como eu quero ser um marido melhor para minha esposa. É assim. Milagre não combina com pecado. Milagre combina com o sangue do Cordeiro. E é por isso que Deus deu vitória para Ana. É por isso que Deus vai dar vitória para você nessa noite. É por isso que quando Noé disse que iria construir a arca, ele sabia dos sonhos de Deus mesmo não vendo o mar. E nem um córregozinho lá. Nada. Mas ele não desistiu de fazer a arca. Então não desiste da tua arca, porque vai chover. Tá bom? Não desiste. Vai chover. Ai, Deus, Ele é poderoso. Ana saiu de dentro do templo, gerando no coração dela. Não no ventre, mas no coração. E você vai sair daqui dessa noite também, gerando sonho. Muita fé no seu coração. Porque a sua vida vai se transformar assim. Não porque eu estou falando, mas porque nós temos um grande Deus. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. A palavra penina significa pérola. É aquela que gera. Ela gera o que há nela. Pérola, penina. A palavra Ana gera.
mas significa cheia da graça. E é a graça de Deus que te fará gerar. Se não for a graça de Deus, a gente não. Mulheres, lembrem-se que nós somos responsáveis de edificar. E às vezes não é fácil de edificar a nossa casa, não é verdade? A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Uma mulher sábia conduz o marido. Mas uma mulher tola destrói o lar. Você está entendendo a missão que nós temos? Então confia no Senhor. Coloca Ele em primeiro lugar na tua vida. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Não morre antes de se cumprir. Quem mandou você desistir? Feche os olhos que eu quero orar com você. Quem mandou você desistir? Você é o milagre de Deus. Eu e você somos o milagre de Deus. Então não desiste. Não duvida. Não duvida. Tem uma canção que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. De novo. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Você que é casado, segura na mão da sua esposa. Você que está com seus pais, abraça eles neste momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, gera no nosso coração os sonhos que o Senhor tem para nós, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Ô Senhor, quem foi que nos permitiu desistir em algum momento? Quem foi que permitiu que a gente desistisse daquele filho, daquela esposa, daquele esposo, daquela reconciliação com um familiar? Quem foi que fez a gente acreditar que o Senhor seria incapaz de fazer um milagre? Quem foi? Eu não sei, Senhor. Mas que a penina que surgir no nosso caminho seja para que a nossa autocomiseração caia por terra em nome de Jesus. Que sirva para nos fortalecer, assim como Golias serviu para fortalecer Davi e tirar ele do anonimato. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos faz homens e mulheres de oração. Nos fortalece, Senhor. Que os nossos dias sobre a terra não sejam apenas uma passagem sem nenhum legado, sem nenhuma herança para os nossos filhos, Pai. Nos faz prósperos, Senhor. Antes que financeiramente, mas prósperos espiritualmente. Que os nossos filhos reconheçam em nós o caráter de Cristo. Nos faz andar nas tuas pisaduras, Senhor. Nos faz lembrar da marca que nós temos da tua promessa, Senhor. Oh, Paizinho querido, em nome de Jesus, renova as nossas forças e que a gente possa manter os nossos olhos fixos no Senhor. E que assim como Ana, Senhor, possamos clamar
mas principalmente ter uma vida consagrada diante do teu altar. E se há no casamento de alguém aqui pecado, na família de alguém aqui um pecado moral que precisa ser consertado, em nome de Jesus, dá sabedoria, para que haja confissão de pecado, arrependimento genuíno, perdão dentro dessa casa, Pai. E que haja um novo tempo nas famílias dessa cidade, Pai. Nós clamamos, Pai. Cremos no poder do Teu nome, que as nossas famílias serão transformadas, que vai haver uma geração totalmente transformada. Nós clamamos por um tempo no ministério da juventude desta igreja, um tempo de santidade. E não santidade da boca para fora, mas santidade vivendo a verdade de Jesus Cristo. Que sejam homens preparados para serem bons maridos, mulheres preparadas para serem mulheres de oração, mulheres tementes com o coração totalmente submissos ao Senhor, Pai. Oh, Jesus, dá sabedoria para estes irmãos. E nós, como pais e mães, nos ajuda a segurar a corda para estar junto. Porque esse ministério é de interesse de todos nós. Dá graça aos irmãos, Senhor, fortalece eles, Pai. Derrama o óleo vindo do céu diante deles, Pai. E quando eles pensarem em desistir, lembra de Ana na memória deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito, 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 muito. Eu queria pedir para antes de você ir embora, tá? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar mais uma canção. E eu queria pedir para que você orasse antes de ir embora. Você, sua vida. Senhor, eu estou saindo daqui hoje e eu estou gerando no meu coração isso, Senhor. E não me conta. Não quer contar para mim, não quer contar para o pastor, não conta para mim, não. Mas conta para o Senhor Jesus. Diz, Senhor, eu creio em nome de Jesus que vai haver um novo tempo na minha vida nesta área. É para Ele que você vai contar. E faz dessa canção a sua oração. Eu quero esperar você lá fora, eu quero te cumprimentar. Você que está em casa, meu celular está à disposição, manda mensagem, conversa conosco. Nós estamos à sua disposição. Estamos orando pela sua saúde espiritual, emocional, física. Mas creia que o Senhor tem um novo tempo na sua vida. Lembre-se de Ana, não deixe de clamar. Seja lá qual for os sonhos do Senhor para você. Mas não deixe de clamar, não deixe de crer. Tá bom?